Salve os irmãos para o Pai do Senhor. Amém? Amém? Oh, glória. Esse povo é o povo que quer recomeço, né? Fiquei mais feliz ainda. Irmão, sem demora, abra aí comigo em João, versículo 20, verso 19. Um pouco cansado hoje, foi um dia muito difícil no trabalho, mas o meu trabalho não tem nada a ver com a minha fé. O trabalho pode ter sido difícil, mas a noite vai ser maravilhosa. Amém? Quando eu saí de casa, eu entendi o que eu queria quando vinha para a palavra de Deus. Não só pedir a Ele, mas passar mais tempo com Ele. Porque quando você passa mais tempo com Deus, você entende quem é você e o porquê você existe. Quando você vai para a casa de Deus para pedir alguma coisa, você vai pedir e vai voltar, e Deus vai continuar sendo a mesma pessoa. Mas quando você vai para a igreja para poder ouvir Deus, para entender quem é Deus e dar um amém para Deus, você entende que é mais que um culto, é mais que uma reunião, é mais que um louvor, é muito mais do que uma palavra. Simplesmente é o momento exato que a sua vida vai dar aquela guinada e que você vai sair daqui entendendo que de fato foi Deus que te escolheu. E se você tem alguma dúvida, essa dúvida vai desaparecer. Amém? Amém. É que você fique de pé, por gentileza. Sei que todo mundo está cansado. Quero que você abra comigo aí em João 20, 19. Quem achou diz amém. Amém. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. Coloque sua Bíblia em sua cadeira. Eu prometo que eu não vou ser extensivo. Amém? Eu quero que você feche seus olhos. Apesar que o dia foi um dia cansativo, cheio de problema, para alguns foi desafios, ter que bater meta, para outros foi uma família. Todo mundo veio aqui trazendo um problema, seja particular, seja financeiro. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você tem o poder de entrar e sair com esse problema, mas eu posso te oferecer uma capacidade de você eliminar esse problema hoje. Eu quero que você feche seus olhos. Talvez durante a semana você não pôde se relacionar com Deus da forma certa. Talvez foi aquela oração durante o momento que você lavava os pratos, fazia o almoço, e você dizia: Deus, nessa noite eu quero que o Senhor fale comigo, porque o Senhor sabe que até então, o ano inteiro foi um ano de luta, e eu te peço, Senhor, vem ao meu encontro. Talvez a sua oração foi essa, mas eu quero dizer uma coisa para você: a sua oração ela vai mudar, porque quando você voltar para casa, a oração não vai ter mais um porquê, a oração vai ter um muito obrigado, Deus, porque agora eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é de quem gosta de Deus, é de quem ama. Não é de quem se simpatiza, é daqueles que amam a Deus. E como é que eu demonstro amor? É quando eu quero passar mais tempo com Ele, é quando eu quero ouvir a voz dEle, é quando a igreja não é apenas um lugar que eu vou para exigir alguma coisa dEle. A única coisa que Ele te pede nesta noite é que, se você tem uma oração para dar, Ele está disposto a entrar, a acessar e a viver com você uma história linda de relacionamento. Oh, Espírito Santo, eu te dou louvor. Eu te dou louvor. Aleluia. Eu percebo que a atmosfera está pesada, mas eu também entendo, Senhor, que a tua graça é aquela que se manifesta em momentos e em tempos difíceis. Senhor Espírito Santo, que o Senhor possa tocar nas mentes dessas pessoas, e que toda a atmosfera de dispersão, toda a atmosfera, toda a seta demoníaca, aonde tiver um principado lançando seta sobre mentes, sobre corações, transformando essas pessoas em pessoas almáticas, pessoas tristes e mortas espirituais. Eu quero liberar um comando sobre a vida deles, eu quero liberar um comando sobre esta atmosfera, em nome de
atmosfera de glória, uma atmosfera de poder, uma atmosfera angelical, uma atmosfera profética, uma atmosfera apostólica, uma atmosfera de recomeço possa apanhar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu te dou louvor. Se fica no seu lugar, eu tenho glória. O profeta Isaías, tomado pelo Espírito de Deus, no momento trágico, no momento crítico, ele começa agora a falar sobre o Messias. O Messias era uma promessa para um povo que estava sendo machucado. O Messias era uma promessa para um povo que estava desolado. E quando esse povo entendia que existia um Messias, eles criavam na mente dele o fato de que um dia toda a escravidão, eles não precisariam mais andar como nômades, eles não precisariam mais ter que lutar por terras, eles não seriam mais exilados. Então a mentalidade daquele povo estava focada no Messias que viria em um cavalo branco e iria libertar eles, iria pegar eles, iria pegar os inimigos deles e iria castigar. Mas a Bíblia vai nos contar que o profeta Isaías começa a anunciar. Ele começa a falar sobre a vida desse Messias, trazendo esperança, fazendo com que as pessoas não andassem mais por medo, mas que elas andassem por fé, fazendo com que as pessoas entendessem que, independente do que eles estavam vivendo, existia alguém que estava ali, que viria a mão do próprio Yahweh para poder libertar ele das amarras. Eles entendiam que existia um Deus amoroso e bom, que não deixaria com que o povo desse perecesse. Mas o tempo foi passando e entre alguns a credibilidade dessa profecia enfraqueceu, entre outros essa credibilidade só aumentava, porque eles entendiam que quanto mais tempo passasse, melhor seria a entrada do Deus dos exércitos no meio do seu povo. Entrava rei, saía rei, vinha dinastia, acabava a dinastia, se levantava Nabucodonosor, Nabucodonosor, se levantavam homens impiedosos que pegavam Israel pelos cabelos e colocavam eles em uma rédea. Mas em todo tempo crítico, trágico, em que o povo vivia, Deus levantava um ou dois que queria de fato viver uma história profética do lado de Deus. Quando eu falo em homens que são levantados primeiro para profetizar, eu preciso falar sobre um homem chamado Naum. Naum é o único homem, o único líder, o único profeta que não cita o nome de nenhum rei. Naum, ele fala que existia um Deus, o leão da tribo de Judá, que viria em socorro do teu povo. E para que você entenda qual é o teor da profecia de Naum, Naum fala sobre um Deus que era assírio. E o nome desse Deus assírio era Nargal. Nargal, ele tinha cabeça de leão, ele tinha a cabeça de leão, ele tinha um corpo de cavalo, a cauda dele era uma serpente e as asas dele eram asas de uma águia. Mas o tempo todo era um Deus no meio daquele povo que era chamado de Deus da guerra. Então os assírios tinham uma confiança em Nargal. Os assírios olhavam para Nargal e diziam: eu tenho Nargal, porque Nargal tem cabeça de leão. E quando fala cabeça de leão, está falando sobre reinado, está falando sobre ousadia, está falando sobre território. Talvez eles olhavam para Nargal e olhando para o corpo e diziam: certamente ele é veloz como um cavalo. Quando eles olhavam para a cauda de Nargal e diziam: a cauda de Nargal é de serpente, porque o seu bote é rápido. Mas quando eles olhavam para as asas de Nargal, a história para tentar dizer que eles olhavam e diziam: Nargal tem asas de águia, porque o seu voo é muito alto e ninguém pode alcançar. Aí vem
crise, no meio dessa história, enquanto o povo está sendo pressionado pela Síria, então ele começa a falar e de repente a Bíblia diz que o Espírito vem sobre Naum e a boca de Naum é tomada e ele começa a falar sobre um Deus que não tinha partes divididas no seu corpo. Ele estava falando sobre um Deus que não tinha uma cauda de serpente, que não tinha asas de águia. E como era esse Deus? Ele era um Deus chamado Leão da tribo de Judá, porque aquele que ele é não precisa ficar dividindo parte do corpo para impressionar Senhor. Se você crê em cura, vai acontecer. Se não crê, acontece também, porque ele não precisa ter asa de águia, porque ele está no céu e não precisa voar, porque só precisa voar quem anda pelo chão, mas quem está no céu ele anda sobre as nuvens. Ele não precisa de uma cauda de serpente, porque a Bíblia diz que apenas o seu dedo frio, dedo o Egito, para que é que meu Deus vai precisar de uma cauda? Se a Bíblia diz que ele anda sobre a tormenta e ele passeia pela tempestade, enquanto você vai na casa do povo e diz: Deus, está tendo a tempestade, eu não sei o que fazer. Deus está dizendo: fica quieto. Por quê? Porque eu caminho sobre a tempestade, eu ando sobre aquele que tira a tua paz e coloca em o único profeta que não fala sobre ele, mas era uma batalha, uma guerra que iria acontecer nas regiões celestiais. Quando o povo olhava aquela profecia, tempos depois a Bíblia diz que a Síria, Nínive, foi destruída. Você pode estar dizendo: mas está demorando, não está acontecendo. Deus falou que ia fazer e não fez. Talvez o que me falaram não foi de Deus. O cara é falso profeta, porque não aconteceu em 2023. Eu passei 2023 inteirinho, e aquele que zombava de mim continuou a zombar, aquela que me humilhava continuou a humilhar. Deixa ele te humilhar, meu filho, porque a entrada do general é triunfal. Ele não precisa de ninguém carregando ele, porque ele não se agrada com posição. Ele mesmo entra, ele mesmo faz, ele mesmo se move. Não me olhe com essa cara como se eu estivesse falando de um estranho. Eu estou falando do teu Pai, do teu Deus, daquele que te guarda, daquele que te conhece. Se eu fosse você, eu estava aquele glória e dizia: Satanás, hoje você tem um problema. O diabo tem um problema. Quando eu falo de homens que vieram para profetizar, eu tenho que falar sobre um homem chamado Joel. Quem não conhece Joel? Quando se fala sobre avivamento, você lê Joel. Joel 2, 28. E acontecerá que nos últimos dias Deus derramaria do teu espírito sobre toda carne. Todo mundo estava esperando apenas um profeta, enquanto o povo estava esperando só um. Deus estava dizendo: eu irei acionar vários. Não, você não pegou nem dentro da glória. Eu vou repetir. Enquanto o povo estava esperando alguém de fora para fazer, Deus estava dizendo: eu estou levantando gente de dentro para começar a fazer. Como assim, Deus? Eu derramarei o meu espírito sobre você. Você vai profetizar, vai profetizar, porque a unção virá sobre toda a carne. Por que não falar sobre Ageu? Homens que profetizavam: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Todo mundo se alegrou. Por que não falar sobre Abacuque? Quando Abacuque disse: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Eu posso imaginar o diabo olhando para essas profecias e dizendo: não
vai acontecer. Eu posso ver os demônios olhando para essas profecias dizendo: cadê Deus? E agora vem um tempo de 400 anos de silêncio. Deus, ele nunca ficou tanto tempo sem falar com o povo. Eu imagino os sacerdotes preocupados: o que é que nós iremos pregar lá? O que é que nós iremos falar para esse povo? Eu imagino o sumo sacerdote entrando atualmente no Santo dos Santos e não encontrando ele lá dentro. Eu imagino os homens oferecendo sacrifício e nem uma voz vinha sobre o vento. Ah, mas a Bíblia vai nos dizer que no dia como hoje, na noite, numa manjedoura, nasce um menino. E quando esse menino nasce, a profecia de Naum vem com ele, a profecia de Joel vem com ele, a profecia de Ageu vem com ele, a profecia de Abacuque vem com ele, porque a Bíblia diz que aonde Jesus passava, inquietude acabava, cegueira indo embora, porque ninguém tinha tempo para ficar enfermo perto de Jesus. Desculpe, irmão, eu não sei você, mas eu não tenho tempo para ficar com a cara fechada na casa de Jesus, porque Davi disse: minha alegrei como o céu. Vamos a casa, vamos a casa. Eu estou alegre, por que, Davi? Porque me chamaram para ir na casa de Deus. Não foi assim que Davi foi, não. Davi foi assim: minha alegrei como o céu. Vamos para casa, vamos. Como assim, Davi? Venha se relacionar com ele, venha viver o extraordinário. Chega de esperar alguém vir para fazer. Deus está dizendo: eu vou te levar e você vai voltar para sempre. Para aquele que tem fome, para aquele que tem sede. Mas aí, quando Jesus ele vem, ele começa a recrutar alguns homens. E todo mundo já deve estar ciente que foi uma experiência muito linda. Imagina a sensação dos discípulos quando viram a sogra de Pedro ser curada da febre. Foi algo muito bom. Imagine a alegria dos discípulos quando viram aquela mulher do fluxo de sangue que estava perdida, não tinha mais algo para aquela mulher. E quando Jesus passa, ela não estava tocando numa roupa, ela estava tocando no recomeço da vida dela. Porque tem recomeços que vêm pelo toque. E talvez você não entendeu, tem recomeços que vêm pelo toque. Jesus estava passando, ele entendia que era uma oportunidade, ela toca Jesus. Quem não se lembra da filha de Jairo, que estava morta, todo mundo chorava, mas quando ele diz: olha, ela apenas dorme. Talita, come, levanta, menina. O fim da história para alguém, Jesus foi um recomeço para ela. Os discípulos estavam ali quando ele estava se movendo. Imagine, olha só, quando ele para a tempestade, eles dizem: quem é esse? Que até o mar e o vento obedecem. Imagina o grau de surpresa que eles ficaram. Quem não se lembra da mulher curvada que chega na sinagoga e Jesus está lá e ele diz: sim, direito, e ela sim, direita. Quem não se lembra do jovem lunático que o pai já não sabia o que fazer e Jesus apenas repreendeu aquele espírito, e quem era lunático passou a ser são. Os discípulos estavam ali, mas chegou um momento em que Jesus é levado, e aquele que eles viam passar, curando as pessoas, trazendo alegria, eles começam a ver ele carregando na cruz, apanhando. Imagina a frustração dos discípulos. Quem não se lembra de Josué? Josué estava triste porque Moisés morreu. Anima de quem ânimo. Quem não se lembra de Elias? Elias se desanimou porque Jezabel perseguiu ele. Porque tem fases difíceis que é melhor, para a nossa mente, é melhor correr do que ficar. Mas a história vai nos contar que ele ia crucificado. E depois que Jesus lhe assento, eles estavam dentro de um lugar como esse aqui. Poderia ser um culto igual a esse aqui, mas tinha um porém, eles estavam com medo.
Eles estavam trancados com medo dos judeus. E eles não sabiam o que fazer. Imagine só a frustração de um dia você orar e não ouvir a voz de Deus. Imagine a frustração de você abrir a Bíblia e não ter nada escrito. Imagine a frustração de você ver aquele irmão que é para a igreja não está mais desaparecendo e você, poxa, fiquei. Imagine a frustração de alguém tão importante na sua vida não estar mais entre você. Mas enquanto eles fecharam a porta por dentro, eles estavam atemorizados. A Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles. Mas por que não no início? Porque no início eles estavam com gás. No início eles tinham vigor. Se acontecesse no início, eles iriam orar. Se acontecesse no final, já não fazia, porque no final você já está deixando a coisa acontecer. Mas é no meio que você está cansado. É no meio que a sua força esgota. É no meio que você já não sabe mais o que orar, já não sabe, já louvou todos os hinos da Damares. E parece que quando você fala sabor de mel, parece que a coisa fica mais amarga. Parece que quando você chega em casa e ora para o marido compreender, parece que ele está mais atribulado do que nunca teve em toda a sua vida. E você fica preocupado com o que está acontecendo, aí você cria. Você está com medo, assustado, com medo do diabo, com medo das frustrações, com medo de quem te calunia está lá dentro. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele entra dentro, ele estava apresentando Pedro no começo. E é aí que Naum, é aí que Ageu, é aí que Joel, é aí que Abacuque acontece. Porque eles estavam entendendo, não ia sair. Mas quando Jesus ele entra, ele diz: capaz, esteja entre vós. Em outras palavras, eu reconheço o povo do meio de vocês. No meio do Pedro, eu reconheço entra. Aonde a tua história parece que acabou, eu reconheço entra. Talvez você não tenha entendido porque você está abandonado, porque ninguém quer você por perto. É porque quando Jesus entrar, a entrada vai ser uma entrada triunfal. Fica de pé, fica de pé. Eles queriam uma coisa só. Eu imagino o diabo olhando. 1, 2. Não estou entendendo, está dobrando o número, está cheio de gente. Mas Jesus não está mais aqui. Ele não está mais aqui, ele já foi para o céu. Vocês estão atrás de quê? Mas estava todo mundo se reunindo em um só pensamento, em uma só união. Não era um com raiva do outro, com mal, cara fechada, não tinha isso lá. Lá era todo mundo pensando em uma coisa só. Lá ninguém estava olhando para a credencial. Então se você viu a credencial, pode esquecer dela. Na hora que você se despir, aqui todo mundo é faminto, todo mundo é filho. Aqui ninguém está. Jesus não está se importando com o peso da sua credencial. A única coisa que ele se preocupa é com o peso do seu relacionamento. Tem aí? Estava todo mundo lá. E de repente veio um vento. Eu imagino todo o inferno estremecendo e dizendo: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que é que eles estão ficando assim, meio embriagados? Por que é que eu estou ouvindo eles falando línguas diferentes? O que é? O que está acontecendo? Que mover é esse? Eu imagino alguém dizendo: isso aqui é o cumprimento das profecias de Joel, de Naum, de Abacuque, de Ezequiel. Aqui é o cumprimento das profecias. E o que acontece agora? Um novo recomeço acontece. E para chegada, me para suque paraia. Eu vejo Deus liberando recomeço sobre vidas aqui. Eu vejo pessoas aqui que alguém olhou e disse: acabou para ela, não vai mais se levantar. Levanta a tua mão. Você mesmo a cantora. Para suque. Existe alguém que disse para ela:
anunciar tempo de recomeço. Eu trago recomeço na tua casa. Eu trago recomeço no teu ministério. Chega, Pai. Parece que te esqueceram, mas foi a minha mão que escondeu. Eu estou te preparando para um novo nível, uma nova dimensão. Para super paia. Foi preciso, filha. Foi preciso acontecer. Eu já estava preparando o momento exato para falar contigo. Eu te trouxe aqui para falar para você que o novo início acordai. E para super chacapacaia. E para curso. E para chacapa. E para super parapaiaba. E hoje eu libero sobre a tua vida uma unção. Quando você levar, chega. Eu vou tocar em vida, separaia. Chacapapacaiaba. E eu sou o meu Deus que te soube, que te tomo pela minha mão. Eu vou contigo. Na tua vida, ele diz assim: coloca a minha mão para te guardar, chacapaia, porque no dia de hoje eu estou escrevendo a tua história, eu vejo muitas cabeças que te olham e fazem. Só que Deus está dizendo: eu sou Deus que levanto. Enquanto estou olhando para a aparência, já escolhi. Não foi pela aparência, foi pela sinceridade. Partam de dia de hoje, porque eu vou te tirar por cima, por cima. Vou te tirar por cima. Agora você fecha os olhos. Enquanto a banda louva. Primeiro, a gente sabe que recomeço não acontece sem fim, porque ele diz que é melhor o final das coisas do que o início. Então quando para você acaba, para ele começa. Fecha teus olhos. Já fizeram de tudo para me fazer parar. Em o seu pensamento, Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. olha aí, Me jogaram-me no calabouço. eles não vão te parar. Tentativa de apagar meus sonhos. O sonho que um dia eu sonhei pra mim. Mas alguém falou para você que só que Deus está dizendo hoje, eu entro na tua casa, trazendo a paz. Eu achei Apesar de que está comigo, e para sobre Chacaparaia, Lemonde para Cuxo, Preparatski, Lupa para Checapare, Rata para Capaiabara, Chacapa, está preparado para o mesmo azeite, árvore, Capaia, vem fazer descer o azeite para o raiz, lá para o Caparaia. Às vezes uma fé que se retém, dizendo não vai tempo, reparar a sede. Deus o direito fogo, reparar. Andei contigo sobre as águas, chega para a praia. Desde de hoje, o tempo é chegado, eu vou te honrar. olha eu aqui. Estou pensando,
Toda palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Antes ela prosperará no rumo ao qual eu a enviei. Eu quero liberar algo sobre a tua vida, mas antes eu peço que a esposa do Michel levanta a mão para cima, bem alto. Olha só, mulher, nem todo mundo está contente com a sua gravidez. Existe alguém da tua família que tem proferido maldição, mas eu sou Deus que te guardo, porque esse que está no teu ventre é um fruto de promessa. Chegue agora, eu já estou brincando de palavra, e a palavra que foi lançada, eu estou convertendo em bênção. Levanta a mão. Eu decreto que ainda em 2022, Deus ele vai liberar sobre a tua casa, teu casamento, tua vida.